Olá a todos, como estão? Espero que estejam todos bem, ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente Curricular Arte. Me chamo Fábio, sou professor de mídia da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje é Forma e Palavras. Vocês podem acompanhar no nosso livro didático na página 10, que vai ter esse tema, vai ter essa imagem um pouco fragmentada. E aí, na página 12, nós vamos ter essa obra que tem como título Poemóbilis, de autoria de Augusto de Campos e Júlio Plaza, peças escultóricas, né? É uma obra do ano de 1974, que Augusto de Campos publicou no seu livro Caixa Preta e Poemóbilis, em 1975. E eu entendo essa obra como um tipo de produção poética, né? Que está relacionando palavras com a imagem, a formação de uma imagem. E para a gente entender melhor sobre isso, sobre essa imagem que tem uma grande relação com a arte concreta, vamos fazer a leitura que o livro nos traz para a gente fazer alguma compreensão, uma interpretação do que está relacionado à obra, certo? Vamos lá ver o que diz o texto. Eu leio palavras ou vejo fotos? As letras formam palavras, as palavras formam imagens, imagem verbal e visual de maneira integrada. Formas diferentes de se expressar. Há artistas que inventam na palavras novos sentidos e mensagens. Então, percebe-se sim que a obra de arte nos traz, nos remete a algumas palavras que se formam a imagem. E isso nos traz a entender a interação de uma produção poética que se forma uma obra de arte. Aí o texto ainda nos remete que as palavras formam imagem, a gente percebe claramente, nitidamente, que aqui nós temos algumas palavras como vermelho, como azul, como amarelo, são palavras que se remetem a cores, né? Cada uma a sua cor, mas também nós temos palavras fragmentadas, ok? Fragmentadas, como aqui essa daqui, vermelho, a junção de vermelho com amarelo, e essa dimensão de palavras integrais e fragmentadas que formam a imagem que nos dá a ideia de uma arte concreta. Então, é isso que os artistas quis nos passar e nos remete a alguns questionamentos, né? Que ideias vêm, tipo, que ideias vêm à nossa cabeça ao a gente analisar, olhar com concentração nessa imagem. Além disso, nós podemos extrair, como eu já falei, identifiquei algumas palavras, que vocês também podem identificar outras palavras que eu não citei ainda. Então, são diversas palavras integrais, temos palavras fragmentadas. Então, a ideia do texto é esse, da imagem é esse, ok? Trabalhar palavras até se formar uma imagem. Então, existe essa dinâmica, essa interação de palavras e imagens, ok? E aí a gente vai passar para o nosso próximo slide. Nesse próximo slide, nós temos uma fotografia de Geraldo Barros, uma fotografia de 1949. Quem foi Geraldo Barros, né? Nós sabemos, não sei se vocês sabem, né? Eu sei que Geraldo Barros é um fotógrafo, além de fotógrafo, ele é pintor, ele é do estado de São Paulo, e ele também trabalha com desenho industrial, né? Mas o foco principal dele é justamente a fotografia. Por isso que no nosso livro didático, ele traz essa fotografia que nos dá a ideia de quê? De uma cadeira, né? Isso que tem uma
remete a uma sombra. Então, existe um contraste aqui de luz e sombra. Então, quando existe essa sombra, essa luz e sombra, a gente chama de contraste de luz e sombra. Isso era muito comum no barroco, nas pinturas barrocas, ok? E nessa fotografia, ele nos chama a atenção para esse contraste, né? O reflexo da cadeira através da sombra, ok? Só para título de informação, essa fotografia não tem título, e a gente vai dar uma lida para a gente entender melhor e compreender melhor essa fotografia. Que forma tem a sombra de uma forma? Então, é uma indagação, né? Que forma tem a sombra de uma forma? A gente percebe aqui que a forma dessa sombra também tem a forma de uma cadeira. Eu entendo dessa forma. E vocês, como entendem? Vamos para outra indagação? O que a sombra forma? É forma. Então, vocês entendem que o que a sombra forma é uma forma? Eu entendo que sim, vocês. Quando eu fotografo, que imagem se forma? Desculpa. Quando eu fotografo, que imagem se forma? Então, a gente vai refletir sobre isso, né? Então, até no nosso dia a dia, a gente, com os celulares, a gente tem o hábito e uma coisa super normal, a gente ficar fotografando muitas coisas que a gente entende como interessante, né? Mas a gente nunca para fazer essa análise, né? Quando eu fotografo, que imagem se forma, né? A gente quer saber se a gente saiu bem na foto. A gente não faz essas técnicas de leituras de imagem, não. A gente faz uma coisa bem mais superficial. Voltando para o texto, o que a sombra, o que a sombra na fotografia contorna, né? Então, também mais uma indagação. A sombra, ela é bem nítida, né? Com diversas linhas e é um contorno realmente da cadeira. Eu entendo como uma cadeira, e vocês? Ah, é preciso olhar bem agora para ver a poesia que a sombra forma. Entendeu? Então, precisa se analisar bastante, porque no primeiro olhar você não identifica-se como uma cadeira que reflete uma sombra, não é isso? Assim, para mim entender que é uma sombra, eu tive que dar uma olhada concentrada e entender essa fotografia, esse contraste, luz e sombra. Aí vocês fazem suas próprias interpretações, suas próprias indagações. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Aqui na página 16, eu trago também a arte concreta brasileira, né? Também palavras que são fragmentadas de uma única palavra. Aqui nós temos a palavra terra, que ela foi bastante fragmentada, de letras e sílabas distintas. E aqui nós temos essa obra, é do poeta, do artista paulista, Décio Pignatari, autor importante da história da arte concreta brasileira. Então, o que é arte concreta ou concretismo? Aqui nós temos no nosso livro a definição: arte concreta foi um movimento artístico que buscou abandonar qualquer aspecto de representação da natureza, negando as correntes artísticas subjetivistas e líricas. Os elementos de linguagem são articulados para expressar a forma. Então, houve essa negação de todo aquele conceito do que é a arte formal, e a arte concreta traz justamente, trabalha essas expressões, esses aspectos, essas subjetividades, subjetivismo,
dos elementos da linguagem. Ok? E aí eu vou deixar vocês fazerem uma leitura mais aprofundada sobre esse assunto. E na próxima aula a gente traz mais no tema. Agradeço a todos pela atenção, pela participação. Fiquem com Deus e até a próxima aula.